you see my screen? Yes. Ok, se for preciso aumentar, tem como aumentar embaixo, tá? It's okay. Ok, então nesse capítulo aqui a gente vai fazer então a comparação entre o Present Perfect Simple e o Present Perfect Continuous. Então aqui tem uma comparação já colocada em frases. There is paint on Kate's clothes. She has been painting her bedroom. Então tem tinta na roupa da Kate. Ela estava pintando o quarto. Então, aqui eu tenho um indício. Eu consigo ver pistas. A roupa dela está me dando a pista do que ela estava fazendo. Então, quando eu consigo ver pistas ou eu consigo ver indícios do que estava acontecendo, eu vou usar o Present Perfect Continuous. E aqui também, no caso, nós, quando usamos o Present Perfect Continuous, nós estamos interessados na atividade em si, ok? E não no fim dela, e não no resultado, o que ela trouxe, né? No caso, pintar a parede, o resultado é a parede pintada, que vai ser aqui desse outro lado. Aqui não, aqui eu estou interessado, né, na atividade. Não interessa se ela foi terminada ou não, se ela foi concluída ou não. Nesse exemplo, a atividade que é pintar o quarto não terminou ainda. Okay? Então, she has been painting her bedroom. Ela, né, aqui, ela tem estado pintando. Então aqui não vai ser ela estava pintando. Ela está pintando. Ela ainda está pintando, mas só que no momento em que eu vejo ela, ela não está pintando. A roupa dela está suja de tinta, né, e então isso me mostra que ela está pintando ainda. Agora, desse outro lado aqui, the bedroom was green, now it's yellow. She has painted her bedroom. Então, o quarto estava verde, agora está amarelo. Ela pintou o quarto. Então, isso é present perfect simple. E aqui o mais importante é que algo foi finalizado. She has painted. Então, isso é uma ação completada, uma ação concluída. Nós estamos pensando no resultado dessa atividade, que é o quarto pintado e não na atividade em si, e não na atividade de pintar. Aqui eu estou interessado na atividade porque é essa atividade que deixou a roupa da Kate suja de tinta. Deu para entender? Ainda está acontecendo e é uma atividade, eu estou interessado na atividade em si, e aqui já aconteceu, está concluído, e eu estou interessado no resultado, que é a parede pintada, no caso. Eu só fiquei com uma dúvida aí, porque no presente perfeito simples, ele fala que ela tem que estar completada, né? Uhum. Aí no contínuo ele fala que não importa se ela foi finalizada ou não. Aí quer dizer que quando ela foi finalizada, ela mesmo assim ela pode ser presente, pode ser contínua ou pode ser simples, né? Quando está finalizada. É Quando está isso? finalizada, sim, exato. Pode ser um Uhum. ou outro. E como é que eu sei que é um ou que é outro? Quando está Então, finalizado. Então, um dos indícios, né, dos motivos que você vai escolher um ou outro, é exatamente isso. Qual é o foco? Qual é o seu foco? O seu foco é no resultado que aquela ação trouxe, ou o seu foco é na ação em si? Ok? E outra coisa também é se há indícios. Se há indícios, eu não estou vendo a ação em si, mas há indícios dela, aí eu coloco o present perfect continuous. Tem Beleza. que ter indícios. Então, você chega num lugar e você vê que, por exemplo, a pessoa está cansada, está sem fôlego. Aí você vai falar: Você estava correndo? Entendeu? Então, eu não sei se terminou ou não, se ele vai correr de novo. Eu só sei que ele está sem fôlego e provavelmente ele estava correndo. Está suado, então eu tenho indícios de que ele estava fazendo isso. Ok? Beleza. Alright. Aqui agora, há alguns exemplos aqui. My hands are very dirty. I've been repairing my bike. Então, as minhas mãos estão muito sujas. Eu estava
consertando a minha bicicleta. My bike's okay again now. I've repaired it. Então, minha bicicleta está ok agora. Eu consertei ela. Então, aqui, eu estou interessado no resultado, que eu consertei e agora ela está ok. Aqui não. Aqui eu estou interessado na ação, né, de consertar. As minhas mãos estão sujas e eu estava consertando a bicicleta. Ela ficou consertada? Não sei. Eu não estou interessado nisso. Eu estou interessado em falar o que eu estava fazendo para as minhas mãos estarem sujas. Outro exemplo, Joe has been eating too much recently. He should eat less. Então, o Joe tem comido bastante ultimamente. Ele deveria comer menos. Então, aqui, a atividade de comer está no centro, né? O foco aqui é a atividade de comer. Ele tem comido bastante. Já desse outro lado, somebody has eaten all the chocolates. The box is empty. Alguém comeu todos os chocolates. A caixa está vazia. Então, aqui eu estou interessado no resultado. Alguém comeu e agora a caixa está vazia. Esse é o resultado da ação. Aqui desse lado, it's nice to see you again. What have you been doing since we last met? Que ótimo vê-lo de novo. O que você estava fazendo desde que nós, ou o que você tem feito desde que nós nos encontramos pela última vez? Então, aqui eu estou interessado em saber o que ele tem feito. Agora aqui, where's the book I gave you? What have you done with it? Então, onde está o livro que eu te dei? O que você fez dele? Ou o que você fez com ele? Então, eu quero saber o resultado. Onde foi parar esse livro? E não necessariamente na ação de ler, ou na ação, ou qualquer outra ação relacionada ao livro, mas sim o que foi feito dele. Where have you been? Have you been playing tennis? Onde você estava? Você estava jogando tênis? Então, aqui no caso, eu estou interessado, por essa ação. O que você estava fazendo? Qual era, a atividade que você estava fazendo? Agora aqui, have you ever played tennis? Você já jogou tênis? Esse ever dá a ideia de em toda a sua vida, ou seja, de toda a sua vida até aqui, você já jogou tênis? Esse esporte, então, mais como não focado na atividade em si, mas na vida toda até agora como um resultado, ok? É um pouco confuso mesmo, às vezes. Às vezes mas... Eu acho um pouco confuso aí, quando é que tem que usar um. Você tem que entender exatamente o que a pessoa está querendo para poder saber qual que você usa, né? Aham, exatamente. Eu já tenho menos dificuldade porque eu estou dando aula há muito tempo disso aqui. Eu já vi isso aqui, né? Aí acaba que você memoriza. Já vi isso aqui umas 50 vezes ou mais. Então, fica mais fácil. É, mas depois de um tempo, isso se torna meio que óbvio para você. Não tem como você confundir, porque elas são dentro da sua cabeça, dentro da sua mente, isso vai ficar muito clara a diferença entre uma e outra. Agora, você saber a diferença é uma coisa, você usar, aí é um pouco, né, mais difícil, assim, vai depender do contexto. Eu uso bastante exatamente por ter muito contato com gramática, né? Mas tem muitos, até nativos, que não utilizam isso aqui, evitam utilizar. Ao invés de usar esse present perfect continuous, vai e usa o present continuous, né? Então, isso existe também. Uhum. Ok, aqui agora. We use the continuous to say how long. Aqui também tá outros motivos, outras razões, na verdade, para você utilizar um ou outro. Quando a gente está usando o present perfect continuous, nós estamos dizendo há quanto tempo, né, alguma coisa ainda está acontecendo. Então, se eu quero falar há quanto tempo alguma coisa ainda está acontecendo, é present perfect continuous. Já, se eu quiser falar sobre how much, how many or how many times, para ações que foram finalizadas, aí eu vou usar o present perfect simple. Então, how much é quanto, how many quantos e how many times quantas vezes.
Então, se eu estiver interessado nessa questão mais relacionada à quantidade de coisas ou quantidade de tempo, aí vai ser present perfect simple. Se for a duração de algo que ainda está acontecendo, aí vai ser present perfect continuous. Vamos ver aqui alguns exemplos. How long have you been reading that book? Há quanto tempo você está lendo aquele livro? Então, how long? Existe o present continuous também, né? Mas aí o present continuous ficaria assim, né? How long are you reading that book? Isso aqui é estranho. Pode ter alguém que faça isso? Pode, mas só que isso aqui está num vocabulário ou num registro, num linguajar muito, digamos, informal. Tipo uma pessoa que está conversando numa gíria, alguma coisa assim, muito informal mesmo. Então, isso aqui pode acontecer assim, pode acontecer de ser usado assim, mas não é a forma culta, não é a forma corrente, tá estranha essa frase, porque o how long, ele expressa período, né? Há quanto tempo? Então, é um período que eu quero saber. Por exemplo, há quanto tempo? Há 2 anos, ou pelos últimos 2 anos, por exemplo. Então, choca diretamente com isso aqui, que é o present continuous. O present continuous não é há quanto tempo, é o agora. Are you reading? Você está lendo, né? Então, agora. Então, o how long não combina gramaticalmente, né? Ele não combina com o how long. Então, por isso que quando a gente usar o how long ou qualquer período de tempo, não pode ser o, o present continuous. Não pode, tem que ser present perfect continuous. Então, aqui, how long have you been reading that book? Há quanto tempo você está lendo aquele livro? Por conta do how long, tem que usar o present perfect continuous. Já desse lado aqui, how many pages of that book have you read? Quantas páginas daquele livro você leu? Então, aqui eu estou interessado em quantas páginas. E veja que está de acordo com aquilo que a gente viu no slide anterior, que é o resultado. Quantas páginas daquele livro você leu? Então, o resultado da sua leitura, qual que é? Então, é isso. E aqui desse lado está interessado mais na ação de ler. How long have you been reading? Há quanto tempo você está lendo? Ok, Amy's writing mails. She's been writing mails all morning. Olha, veja que nessa primeira parte foi usado o present continuous. Por quê? Porque não foi dado o período. Aqui só está falando a Amy está escrevendo e-mails. Já depois do ponto final, nós temos um período. Qual que é o período? All morning, a manhã inteira. Então, é um espaço de tempo em que ela está fazendo isso. She's been writing the mails all morning. Então, ela está escrevendo e-mails a manhã inteira. Então, aqui nós não temos tempo, nenhuma duração, nós só temos uma informação de que ela está escrevendo e-mail. Já aqui não, aqui eu explicito, eu falo há quanto tempo ela está fazendo isso. Já aqui desse lado, Amy has sent lots of emails this morning. Então, a Amy enviou vários ou muitos e-mails hoje de manhã. Então, ela já enviou e eu estou falando de uma quantidade. Muitos. Muitos é uma quantidade indeterminada, mas não deixa de ser uma quantidade. Então, aqui nós vimos que quando eu estou falando de how much e how many, present perfect simple. Último exemplo aqui. Não, tem esse aqui ainda. They've been playing tennis since 2 o'clock. Eles têm jogado, ou eles estão jogando tênis desde as 2 horas. Então, veja, nós temos um período aqui. Desde as 2 horas até agora. Período. Agora, they've played tennis 3 times this week. Eles jogaram tênis 3 vezes esta semana. Então, é a quantidade de vezes. How many times? 3 times. Outro exemplo, I'm learning Arabic, but I haven't been learning it very long.
eu estou aprendendo árabe, mas eu não estou aprendendo há muito tempo. Então, esse há muito tempo é um período pelo qual eu estou aprendendo. Já aqui desse lado, I'm learning Arabic, but I haven't learned very much yet. Eu estou aprendendo árabe, mas eu ainda não aprendi muita coisa. Então, eu ainda não aprendi muita coisa. Então, é quantidade, muita coisa. Então, present perfect simple. E aqui é completo, né? Aqui eu não aprendi até agora, ainda. Ok?